Então, na aula de hoje, dando continuidade ao mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos o elemento da Guerra Fria, que não foi justamente uma guerra causada pela destruição em massa ou pelo confronto físico de soldados de diversos países, mas uma guerra ideológica. Uma guerra que começou a ser construída a partir das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essas duas forças se uniram para se combater justamente o nazismo, na pessoa do Hitler, as grandes atrocidades que aconteceram na humanidade, e acabaram dividindo a Alemanha, né, colocando a Alemanha como destroçada, a grande causadora da Segunda Guerra Mundial, a pagar vários impostos, e vários territórios pertenceram a essas potências que ganharam, a França, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Justamente nesse slide inicial, nós temos abaixo a bandeira dos Estados Unidos, representando essa grande potência que ajudou a se consolidar o fim da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As duas se unem, né, para o fim da Segunda Guerra Mundial, mas depois acabam dividindo a Alemanha e também se tornando grandes inimigas ideológicas, no pensamento ideológico, onde uma coloca o capitalismo como o melhor caminho possível para o desenvolvimento da humanidade, em contraposição à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o viés comunista. E justamente na aula de terça-feira, na aula presencial, agradeço muito ao aluno do terceiro ano, o Alisson Pedro, que indicou a leitura dessa HQ, Histórias em Quadrinhos, que foi em 2004 justamente criado o personagem do super-homem comunista. Né? Imaginem se esse personagem, na história fictícia, tivesse a nave espacial caído não nos Estados Unidos, no Kansas, mas tivesse caído justamente em Moscou. E aí nós temos a representação dessa luta ideológica trazida pelos personagens em quadrinhos, que também vai fomentar os jovens que estão ali no pós-guerra, justamente no país capitalista, os super-heróis, os filmes, toda a mídia é voltada para a exaltação do sistema vigente. Assim, não diferentemente no país, nos países da União da República Socialista Soviética, irão também colocar os meios de propaganda, a mídia, para valorizar o seu território. Ao mesmo tempo, é perceber que a Guerra Fria está justamente bipolarizada, né, dois polos, duas grandes potências estão ali rivalizando, disputando territórios, e aí desperta-se uma corrida armamentista, né, quem vai conseguir melhores armas, e uma corrida espacial, quem vai conquistar não apenas o planeta Terra, mas também o universo, né, através das tecnologias que serão, né, que foram desenvolvidas e que continuam em desenvolvimento, né, agora por diversos outros países. Mas no contexto da Guerra Fria, essa luta se torna bipolarizada entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, justamente, na aula anterior, nós vimos essa nova ordem, essa nova organização que se deu a partir da Segunda Guerra Mundial. Tivemos a divisão da Alemanha, já que ela foi derrotada, o Hitler acaba se suicidando com a sua esposa Eva Braun, os exércitos do Hitler ficam fragmentados, então houve-se a divisão entre as potências vencedoras, né, os grandes representantes, o Churchill da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos e o próprio Stalin da Rússia, eles sentam para se organizar e ver com qual parte eles vão ficar. Juntamente, depois, a França fica também com o território. Então, toda a Alemanha ali é dividida, né, entre esses quatro países. É criado o Muro de Berlim, justamente porque aqueles países, aquela região da Alemanha que ficou sob o domínio dos soviéticos, a capital Berlim fica dividida entre os capitalistas e os socialistas. Na parte ocidental, o desenvolvimento, né, da indústria, do comércio, da mínima participação do Estado é muito mais acelerada, a valorização do indivíduo para conseguir os seus recursos é diferenciado do programa de governo do socialismo, do comunismo, da estatização das empresas, da busca por mais trabalho para desenvolver um tipo de progresso dentro do comunismo. As pessoas começam a sair da Berlim Oriental e passam para a Berlim Ocidental.
Então, há-se a necessidade de se criar uma cerca, depois dessa cerca se torna um muro, o tão famoso Muro de Berlim, que corta bairros, estradas, cemitérios, casas ao meio. O que se importa justamente agora, e na verdade o muro, é a consolidação dessas duas ideologias muito fortes, o comunismo e o capitalismo, né? De um lado, os comunistas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também apoiados por alguns alemães, e do outro lado, o capitalismo, também apoiado por alguns alemães, né, os sobreviventes da guerra. Depois houve um processo político demorado, e aí houve a reunificação das Alemanhas, né, em 1989, a queda do Muro de Berlim, também foi transmitido aqui pelos meios de comunicação. É muito importante perceber que esse confronto, o muro concreto, não significa apenas cimento, significa uma luta de ideologias que fomentou a separação de um mesmo povo. Né? O povo alemão ficou dividido devido a essa luta dessas duas ideologias. Depois houve-se a necessidade de uma recuperação econômica na Europa, né, recuperação econômica europeia, justamente que os países estavam destruídos por causa das atrocidades acontecidas pela Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico e industrial, nós apontamos alguns, e a criação da ONU em 1945. Lembrando que lá na Primeira Guerra Mundial já existia a Liga das Nações, mas não tinha tanta força, né, tanta força para se colocar frente na demanda, frente a outros países que provocassem algum desastre ambiental ou uma provocação de uma terceira guerra mundial. Então foi criado a ONU justamente para se estabelecer a paz entre as nações e, consequentemente, os direitos humanos. E vimos também na aula passada os principais representantes do Conselho de Segurança da ONU, e aí percebemos que eles não são neutros, né? Eles têm todas as suas intenções por trás de seus objetivos, da paz, da busca da paz da humanidade, e vemos que no Conselho é formado por esses 5 países, né? A França, que é capitalista, a Rússia comunista, os Estados Unidos da América é capitalista, a Inglaterra capitalista e a China comunista. Então temos uma mescla, uma junção de pensamentos, de ideologia também, no Conselho de Segurança da ONU. E não nos esquecendo que, durante a Segunda Guerra Mundial, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, eles caminharam juntos em prol de um objetivo comum, que era justamente derrotar a Alemanha, da expansão nazista, né, do nazismo alemão. Mas antes da consequência final da Segunda Guerra Mundial, é lembrar também que no início da reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam a favor da Alemanha porque eles tinham medo do avanço dos comunistas da Rússia. Né? Depois, com o avanço da Alemanha e com as atrocidades cometidas pelo Hitler, é que essas duas potências acabam se unindo para um bem comum, que era destruir justamente o nazismo na Alemanha, né, e o fascismo na Itália. Então, nós temos na aula de hoje alguns elementos básicos. Vamos trabalhar muito com imagens, que vai nos ajudar a despertar mais interesse assim, e profundidade sobre o conteúdo estudado, né? Despertar a profundidade a partir da análise de algumas imagens. Então, nós temos a Guerra Fria, esse período que nós vimos que não é um conflito físico, mas é um conflito de ideologias. As alianças militares que os Estados Unidos tiveram que fazer com vários países para fomentar o capitalismo, e as alianças militares que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tiveram que fazer para fomentar o comunismo. Consequentemente, os dois entram em uma corrida armamentista, porque um tem medo do outro, de um poder ter uma arma química que possa matar o seu inimigo, então é necessário que os dois estejam vigilantes, estejam atentos, e ao mesmo tempo surjam as várias instituições como os espiões de espionagem, para verificar se existe mesmo esse avanço também propagado pela mídia desses dois países. A corrida espacial e a internet, né, também vemos que essa corrida de busca pela melhoria das tecnologias e também da conquista do espaço carrega uma intencionalidade. Aquele que produz uma melhor tecnologia primeiro vai ser copiado pelo outro. Então, a patente vai ser do primeiro.
Então, é necessário que um chegue à frente do outro para sempre estar no maior desenvolvimento econômico. Mesmo capitalistas ou comunistas, os dois priorizam o desenvolvimento da economia, embora um priorize a máxima participação do Estado, aquele que está à frente do Estado, né, no caso aqui o Stalin, deve desenvolver, mas todas as empresas estão sujeitas à participação do Estado, enquanto nos países capitalistas o Estado tem a sua participação, mas ela não é tão influente em relação à propriedade privada, mas em relação também às indústrias privadas que são fomentadas e construídas no período do capitalismo. E aqui nessa imagem nós temos o tio Sam, o representante aí do capitalismo, segurando um saquinho de dinheiro. Outro desenho animado é o tio Patinhas, né, que fala aí do progresso, desenvolvimento através do acúmulo de riquezas. E no lado direito nós temos justamente a foice, o martelo e o urso, né, justamente a Rússia muito fria, muito gelada, e ele está ali quase dando uma patada no tio Sam, e o tio Sam também quase dando um tapa nele. É perceber que nesse momento da Guerra Fria o mundo está bipolarizado, né, entre o capitalismo e também o comunismo. Nós temos aqui as lutas ideológicas, e ideológicas justamente porque é construído imagens, figuras, propagandas dentro dos seus contextos para valorizar o sistema vigente. Então, os Estados Unidos têm o seu método próprio através das mídias, da rádio, da televisão, dos filmes que são produzidos. O Super-Homem, o Capitão América, todos esses desenhos que são produzidos são para valorizar a sua nação e dizer que mesmo contra os contratempos que existem, os erros que a humanidade vai fazendo, vai cometendo, é necessário que haja os princípios da justiça, da verdade, e eles estão estereotipados na figura do super-homem. Esse HQ do super-homem comunista, ele já é lançado bem recentemente, no ano de 2004, mas é muito interessante a perspectiva que essa HQ é analisada, né? HQ Histórias em Quadrinhos. E ali se coloca na roupa do super-homem justamente a figura da foice e do martelo, e nós temos a foice como os trabalhadores do campo, aqueles que se dedicavam, né, nas colheitas, na produção do campo, e o martelo, aqueles que estavam trabalhando dia e noite também no desenvolvimento das cidades, nas fábricas ali pertencentes à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, ao mesmo tempo, perceber que cada nação se configura a partir dessas ideologias, né, comunistas e capitalistas, uma com a máxima participação do Estado no desenvolvimento da sua nação e o outro com a mínima participação do Estado e uma valorização muito crescente com o desenvolvimento do comércio, de uma meritocracia que também carece críticas, né? Meritocracia para quem? Será que todos tiveram as mesmas condições? E, ao mesmo tempo, nesse contexto, nós iremos ver outro fato que é pouco abordado, ou que deixou de ser abordado nos nossos livros didáticos, que era uma divisão que havia no período da Guerra Fria entre o primeiro mundo, né, que eram os países capitalistas, com desenvolvimento econômico crescente, o segundo mundo, né, a partir de 1989, nós temos os países de cunho comunista, socialista, e no terceiro mundo eram os países em desenvolvimento, no caso o Brasil, onde não se tinham as mínimas condições necessárias para se saciar a fome, né, tinha-se muita miséria, a educação precária, as cidades ainda em desenvolvimento de forma muito desigual, né, o grande número de favelas, poucas pessoas concentradas no centro da cidade. E aí é muito interessante a perspectiva que se foi criada depois para se construir ou se repensar esses super-heróis. Por isso que se é evidenciado nesse slide justamente a proposta do aluno do terceiro ano, quando ele coloca lá, ele me despertou a curiosidade para pesquisar mais sobre esse super-herói, né, o super-homem comunista. E ali aparecem nas HQs justamente elementos históricos, o desenvolvimento da Rússia, né, ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite lançado ao espaço pela Rússia. Também aparece a figura do Stalin, né, um dos principais representantes ali do governo da época, como é que o super-homem está ali atrelado nesse interim
do comunismo, né, valorizando esses ideais e vendo que o capitalismo traz grandes destruições também da humanidade. E do lado direito já é tão conhecido por nós, desde a nossa infância assistimos, vemos vários filmes do Super-Homem e percebemos que o jogo de mercado está ali, tanto num como no outro, né? O comércio, desenvolver a produção desses bonequinhos, ou desses filmes, ou das HQs, também se gera na busca pelo lucro, do desenvolvimento do capitalismo, ou então do desenvolvimento da crítica, nós podemos lançar críticas muito interessantes. E não, não diferentemente, perceber que existe muita criatividade, muita assertividade em se pensar também o super-herói em outros contextos, né? Como é que eles seriam se tivessem nascidos em outras realidades culturais, se apropriando da cultura, mas ao mesmo tempo não deixando os valores que estão ali inerentes ao personagem que foi criado justamente num período de guerras, num período de confrontos mundiais. Então nós temos justamente a Guerra Fria aí, já que foi bipolarizada pelos Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uma vai desenvolvendo as suas estratégias necessárias para trazer mais países e mais pessoas para o seu grupo, né, para a sua forma de pensamento. Então, nós temos as antigas potências perderam influência econômica devido à Segunda Guerra Mundial, na verdade, ficaram totalmente destruídas as fábricas, as casas, e era necessário investimento. Então, os Estados Unidos lançam o Plano Marshall, nós vimos até na aula passada, passou a liderar os blocos dos países capitalistas, reunindo um imenso poder econômico, militar e armamentista. Além de desenvolver a economia, era necessário criar pactos políticos para que, se houvesse uma terceira guerra mundial, esses países mandassem soldados e estivessem a favor dos Estados Unidos, e, consequentemente, bases militares, né, a OTAN vai ser criada, para que os experimentos aconteçam também nesses países financiados pelos Estados Unidos. Não diferentemente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lança o Comecon, né, que é o Conselho para Assistência Mútua de Econômica Mútua, ou seja, também era financiar os países de cunho socialista ou comunista para que eles viessem para o lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, liderou um grupo de países socialistas, conduzindo com sucesso a reconstrução do país, e em 1949 lança o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, e também para fazer as mesmas relações políticas, caso houvesse uma terceira guerra mundial, tivesse o apoio desses países para se desenvolver, para lutar junto contra os Estados Unidos, caso houvesse a Terceira Guerra Mundial. E aí nós temos justamente essa luta, essa disputa, o Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, foi o secretário de governo, né, da economia, chamado Marshall, que criou esse plano, levou o nome desse plano, e ali nós temos justamente os Estados Unidos, né, o tio Sam, mais uma vez, cimentando a Europa que estava destruída. Em contrapartida, essa Europa deveria estar a favor dos Estados Unidos. Vejam só, o velho mundo, né, os países da Europa que tem uma construção bem mais antiga, bem ocidentalmente, nós percebemos que agora os Estados Unidos, como um dos países que foram conquistados através da Inglaterra, agora é que começam a ajudar os países do velho mundo. Já do outro lado, nós temos o símbolo da Comecon, né, do Comecon, que é essa aliança justamente de fomentação econômica para os países que estão destruídos, mas esses países eles seguem a linha socialista comunista. Lembrando que nas interpretações dos grandes teóricos que falam sobre socialismo e comunismo, é uma parte onde o socialismo ele deve ser concretizado para depois se gerar um comunismo como se fosse a melhor forma de organização social possível. Né? Comunismo vem de viver todos em comum. Em contrapartida, nós temos o desenvolvimento do capitalismo, também nas obras encontradas de grandes autores que discorreram que a melhor forma de vivência social é o desenvolvimento do capitalismo. Né? Nós temos o David Ricardo, justamente falando sobre
o capitalismo, também a obra A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é muito interessante de se ler para se perceber o desenvolvimento do capitalismo, e em contrapartida nós temos a obra O Capital, do Karl Marx, que fala justamente sobre essas outras possibilidades de existência, de formas de se existir, né, de governo ou de organização social. Governo, socialismo, comunismo de organização social. Então, nós temos essa luta ideológica e os planos que são implementados nesse período da primeira fase aí dessa Guerra Fria, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos a Guerra Fria, o mundo dividido, mais uma vez aparecem as figuras aí do presidente dos Estados Unidos ou dos representantes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada um a seu modo estão felizes, um sorrindo para o outro, mas eles estão escondendo alguma coisa, né? O russo está escondendo uma faca ou uma espada bem afiada, enquanto os estadunidenses estão escondendo ali uma arma, ele já está até engatilhando a arma, mas se mostram felizes. E é justamente nesse período da Guerra Fria o que acontece. A mídia transparece justamente um desenvolvimento progressivo de ambas as partes, mas ao mesmo tempo, às escondidas, eles estão tramando possibilidades para vencer o país rival. Então, e é por isso justamente que se cria a KGB e a CIA nos Estados Unidos, esses órgãos de investigação que nós adoramos assistir nos filmes. Eles realmente existiam nesse período da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se tornaram os grandes líderes mundiais no pós-guerra. E, consequentemente, um tinha medo do outro de um ataque aí para gerar uma segunda guerra mundial. Mas, professor, nesse período houve guerras, sim, muitas guerras, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que era uma guerra mundial, eram guerras pontuadas, onde havia intervenção dos Estados Unidos, havia intervenção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas não envolviam de forma global o mundo. Por isso que nós chamamos esse período de Guerra Fria. Outra característica é perceber o conceito, né, da Guerra Fria e a mesma imagem que já foi também trabalhada, em outros slides, nós podemos perceber que existe justamente um acordo de paz, mas que não é uma paz, porque os dois estão ali em confronto, confronto em busca de melhores exércitos, melhores armamentos, e cada um com a sua visão de mundo, né? Nós temos dois generais, parecem muito iguais aos generais, mesmo sendo comunista e mesmo sendo capitalista, os dois se vestem da mesma forma praticamente, mudando apenas as cores, mas tem até as patentes do exército. Em contrapartida, atrás deles nós temos os soldados, também da mesma forma, mudando apenas as cores, mas estão em busca constante por melhores tanques de guerra, melhores bombas, melhores mísseis, melhores aviões de lançamento de míssil. Então, o período da Guerra Fria é compreendido através dessas grandes tensões políticas, que, consequentemente, se geram tensões militares. Os soviéticos e os estadunidenses geraram um período de graves tensões políticas que ficou conhecido como a Guerra Fria. Então, é perceber que justamente as grandes potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a criar grandes tensões através das suas ideologias políticas, a sua proposta de desenvolvimento para a sociedade. Já que na Guerra Fria nós vemos justamente entre os países alvo dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estavam os países do terceiro mundo. Então agora, já que eles estavam consolidados com as suas ideologias, era necessário avançar para os países chamados de países emergentes ou países do terceiro mundo, no caso o Brasil. O conjunto de nações em desenvolvimento da América Latina, a Ásia, a África, que reúne mais de 2/3 da população mundial. E aí, justamente nesse mapa, vocês podem até trabalhar de forma conjugada também com o professor de geografia política, ao analisar justamente a construção desse mundo a partir da Guerra Fria. Né, o primeiro, o segundo e o terceiro mundo é um mapa de 1989, né, mostrando o mundo de 1989.
1989. Então, nós temos no primeiro mundo, nós temos os capitalistas, né, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, todos esses que têm um desenvolvimento tecnológico muito acelerado, não muita participação do Estado, e ao mesmo tempo nós temos também um desenvolvimento de mostrar a sua supremacia. No segundo mundo, nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o plano do comunismo, a China, a Argélia na África, o Congo na África, e essas regiões, elas são justamente, temos Cuba, né, Cuba e Nicarágua, né, nós temos bem aqui próximo, que estão tidos como países aí do segundo mundo, né, pelo desenvolvimento dado pelo socialismo e, consequentemente, pelo comunismo. E o terceiro mundo estão vários países, né, dentre eles todos os países da América Latina, temos, dentre eles, o Brasil, temos a Argentina, temos o México, temos lá na Ásia, o Irã, a Índia, nós temos também na região da África, o Egito, todos esses países da África do Sul que estão pintados de verde. Esse mapa é muito interessante para entendermos como é que era entendido a divisão do mundo. Ah, você mora no país tal, então você faz parte do terceiro mundo, porque não está nem no desenvolvimento do primeiro mundo, nem do segundo mundo, mas está em profunda transformação, miséria, pobreza, desigualdade social. E aí é o que nós percebemos essa divisão dada a partir desse mapa de 1989. Então nós temos essa Guerra Fria vai promovendo um eventual confronto militar direto, que nunca ocorreu de fato. Os blocos rivais tentaram aumentar suas forças com a formação de alianças militares supranacionais e a corrida nuclear armamentista, além da corrida espacial. Então, de um lado, nós temos ali a representação, mais uma vez, dos Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Parece que eles estão um pouco gordinhos, mas ao mesmo tempo cheios de armas, né? Mísseis, facas, adagas, o que eles precisam ali para se combater na guerra. Então, a busca por materiais bélicos de guerra, de armas, é muito grande, é intenso. A economia é justamente voltada para a produção dessas armas. E, em contrapartida, nós temos a corrida espacial, porque aquele que conseguia atingir também o espaço, a desvendar o espaço, também vai ganhar mais autoridade e mais poder. Então, existe também a corrida espacial. E nós iremos ver justamente alguns inventos que foram criados nesse período da Guerra Fria. As alianças militares, tanto do lado dos Estados Unidos como do lado da União das Repúblicas Socialistas, né? Em 1949, foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN. Os sucessivos governos dos Estados Unidos passaram a promover a instalação de armas nucleares na Europa Ocidental. Então, em contrapartida, os Estados Unidos financiavam para a reconstrução do país, e em contrapartida, esse país cedia espaços militares para que se testassem armas nucleares, ou para que se desenvolvessem essas armas. Uma estratégia para apoiar os dirigentes dos países daquela região. E aí preservar também essas regiões que foram financiadas pelos Estados Unidos, de preservar o capitalismo contra o comunismo. E aí nós temos uma charge interessante representando mais uma vez os Estados Unidos, aí pegando pelo pescoço a figura do Hitler, justamente simbolizando a supremacia dos Estados Unidos, né? Em todos aqueles que são contra essa perspectiva de governo, essa perspectiva de aliança com os Estados Unidos, eles capturam justamente aqueles que são contra. E aí nós temos nessa HQ, né, mais uma história em quadrinho retratando um aspecto histórico, né, que não aconteceu de fato o super-homem, mas justamente os Estados Unidos intervindo para essa paz, né, para a predominância da justiça. Do outro lado, nós temos o Pacto de Varsóvia. Se houve a OTAN criada pelos Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criam justamente o Pacto de Varsóvia para trazer aliados para o seu campo. Então, nos países da Europa Oriental, que pertenciam à área de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as populações foram submetidas às regras do socialismo soviético, comandado pelo Stalin, que era um dos principais representantes aí do comunismo.
E nós vemos até na história em quadrinhos, né, o próprio Stalin ali, junto do personagem super-homem comunista. E aí ele tomou, né, o Pacto de Varsóvia acabou tomando medidas muito enérgicas, expulsou e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista, e promoveu a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas únicos. Então, já não se servia no Pacto de Varsóvia nem mais os regimes socialistas, mas transformar tudo aquilo que fosse socialismo em um governo comunista. Né? O comunismo, o socialismo se difere justamente pela tomada de consciência inicial dos trabalhadores de exploração, e aí se gera aqueles que vão comandar o poder. Então, nós chamamos de socialismo, alguém que comanda ainda essa sociedade que está em organização. O comunismo é a terceira fase, é a outra fase onde a maioria ou todas as pessoas vivem em comum, né? Não importa qual é a sua atividade social que você está exercendo, né? O médico, o engenheiro, o professor, todas essas atividades elas devem ser valorizadas de forma comum. Então, nós temos aí essas medidas enérgicas tomadas justamente pelo Pacto de Varsóvia, né, que promove a instalação de governos dirigidos por partidos únicos. E aí nós temos, nesse Pacto de Varsóvia, ele foi extinto no ano de 1991, e ele se originou a partir de 1955, né? E nós temos esse mapa, e os mapas ajudam muito a entender quais eram os países que estavam ali atrelados ao Pacto de Varsóvia e quais os países que estavam atrelados à OTAN, né, que foi criada pelos Estados Unidos. Então, nós temos os países membros da OTAN, são todos esses que estão em amarelo, né, o Canadá, os Estados Unidos, muitos países da Europa, a Itália, a França, a Irlanda, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, todos esses fazem parte da OTAN, já que esse órgão financiou a reconstrução desses países e, ao mesmo tempo, existem várias bases militares para testes de guerra e também soldados que estão ali prontos para ajudar os Estados Unidos. Em contrapartida, nós temos o Pacto de Varsóvia nessa região alaranjada, né, são todos os países que pertencem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí nós temos ali a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária, uma grande extensão que está atrelada justamente ao Pacto de Varsóvia. Mas ele foi extinto no ano de 1991. Em contrapartida, nós temos a corrida armamentista, os países agora se reúnem para um desenvolvimento mais acelerado da guerra, né, de uma futura guerra, de uma provável guerra. O pensamento da época era justamente que o país estava em tensões e a qualquer momento poderia se gerar a Terceira Guerra Mundial. Por isso que é chamado esse período de equilíbrio pelo terror, um com medo do outro. Né? Lembrem-se da imagem, os dois estão sorrindo, mas às escondidas estão ali tramando ou construindo diversas armas. Então, a disputa pela produção bélica, que foi responsável pelo assombroso desenvolvimento das armas nucleares. E aí nós lembramos já da bomba atômica de 1945, que os Estados Unidos finalizam a guerra, né? Muito se fala sobre as atrocidades acometidas pela Alemanha, mas pouco se fala sobre justamente essa atrocidade aí das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que destruiu a vida de inúmeras famílias, né? Muitos que sobreviveram, os descendentes acabaram também tendo consequências da bomba atômica, né? Das radiações provocadas pela bomba atômica. E aí, em 1949, os soviéticos tinham desenvolvido também o seu primeiro artefato militar atômico. Então, ao invés de perceberem que a bomba atômica já ia acabar com a humanidade, que foi algo ruim, em contrapartida, aqueles que eram em oposição, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contrata mais cientistas, contrata mais pessoas para desenvolver uma arma química muito mais potente. E a estratégia de ambos os países foi chamada de equilíbrio pelo terror. Era a grande tensão provocada pela Guerra Fria, onde um tinha medo do outro, medo das prováveis ou da destruição em massa da sociedade. E aí é por isso que os pesquisadores foram entrevistar o Albert Einstein, e aí perguntaram para ele qual seria a provável arma que seria utilizada
na Terceira Guerra Mundial. E aí, justamente, ele traz uma resposta muito significativa. Ele diz: não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Ou seja, já que o homem está querendo se destruir cada vez mais, e nós já vivenciamos a Segunda Guerra Mundial, consequentemente, se houver uma Terceira Guerra Mundial, para a Quarta Guerra Mundial vai haver apenas resquícios de homens, poucos irão sobreviver, e a humanidade será totalmente destruída. Vai sobrar apenas paus e pedras para a Quarta Guerra Mundial. Né? A reflexão é muito pertinente, é interessante, porque a partir do desenvolvimento do iluminismo, nós pensávamos que a ciência ia se desenvolver a tal ponto que garantisse a felicidade do homem. E aqui nós vemos, já no século XX, duas guerras mundiais que o avanço da ciência está mostrando justamente guerras, malefícios através do egoísmo humano, daqueles que buscam apenas os seus jogos de interesses. E aí o Albert Einstein traz justamente essa frase muito significativa para repensarmos, né, a questão justamente da guerra mundial e do contexto da Guerra Fria. Então, também, além do Albert Einstein, nós temos os filhos, né, os descendentes dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, das mulheres que muitas participaram da guerra, mas outras ficaram também nas cidades, foram gerando seus futuros descendentes, e nós temos também os grandes movimentos pacifistas. Muitos, claro, não aderiram, servir o exército, ou essa busca maluca por armas, ou desenvolvimento armamentista em alto grau, né, o desenvolvimento da ciência, e aí se gerou diversos movimentos pacifistas que foram surgindo nesse período da Guerra Fria, na década de 50, 60, o movimento hippie, o movimento de paz e amor, é justamente o que nós temos nessas duas imagens, né? Um ali, justamente, com o símbolo, né, paz e amor, eles não estão ali provocando guerra nenhuma, estão num movimento em busca pela paz, e do outro lado nós temos soldados com as armas empunhadas para matar, e uma jovem está ali colocando uma flor, né, numa arma, simbolizando também a necessidade de se repensar a humanidade e a importância desses movimentos pacifistas que foram gerados em consequência de uma reflexão que as grandes guerras mundiais trouxeram muitas mortes, né? Muitos morreram e muitos destroços físicos para essas cidades. E os destroços emocionais, né? Quantos não perderam também os seus familiares nesse período. E aí nós temos algumas invenções que nós iremos apontar justamente pela corrida espacial e a internet. As grandes perguntas que se eram feitas: quem lançaria o primeiro satélite, né? Quem chegaria à Lua? Quem faria o primeiro voo espacial tripulado por astronautas? Quem pousaria primeiro na Lua? Então, cientistas ficavam incansavelmente, horas e horas de trabalho desenvolvendo essas tecnologias para justamente enaltecer o seu país. Né? Se for dos Estados Unidos, então a vitória será dos Estados Unidos. Se for da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a vitória será justamente do comunismo, dos ideais que ele prega, né, que eles pregam. Né? E aí vemos uma luta, uma corrida espacial e a internet justamente mesclada aos jogos de interesse através dessas duas perspectivas, do capitalismo e também do comunismo. E aí nós temos o primeiro satélite enviado, um dos marcos iniciais foi o lançamento, no ano de 1957, do primeiro satélite espacial, o Sputnik, né, até hoje é valorizado esse nome nas outras invenções que vão sendo desenvolvidas, e ali na parte direita nós temos uma manchete do jornal mais popular da era soviética. No dia 6 de outubro de 1957, era necessário divulgar para o mundo a grande conquista que foi o lançamento, né, no dia 4 de outubro de 1957, que marcou o início da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos. Esse desenvolvimento tecnológico é perceber que agora, por ser o primeiro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passa a ser admirada por todo mundo e, consequentemente, os Estados Unidos estão ali em guerra
né, nessa ideologia, não, eu preciso produzir algo melhor do que o Sputnik. Então, nós temos o Vostok, primeiro, que foi o lançamento da nave Vostok primeiro ao espaço pelos soviéticos no ano de 1961. 57 lança o Sputnik, o Vostok primeiro em 61, e aí é tripulada por Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a trazer o voo orbital em torno da Terra. E aí se faz um giro em torno da Terra, nós temos ali a linha vermelha, né, retratando toda a trajetória que foi feita dessa nave espacial. E aí nós temos a imagem, como é que era esse compartilhamento dessa nave, o astronauta, como é que ele ficava, né, horas e horas ali nessa mesma posição, e temos na parte direita justamente a, a original da notícia, né? Nós temos a notícia da época viralizando, aí colocando como o principal ferramenta que foi organizada, foi construída e agora está sendo divulgada nos meios. Isso deixava os Estados Unidos inquietos, né, para a procura também de realizar alguma conquista no espaço. E aí, consequentemente a isso, se vem a nave espacial no ano de 1969, que os Estados Unidos enviaram à Lua a nave espacial Apollo 11. Até hoje, né, existem as grandes teorias. Será que foi mesmo a Lua? Será que a bandeira ia tremular porque não tem vento? Então, existem várias teorias, mas fato é que os historiadores colocam, e nós percebemos esse marco para a história, né, o homem deu um pequeno passo na Lua, mas um grande passo para a humanidade, né? Uma das frases aí colocadas pelo Neil Armstrong, que é o astronauta que foi o primeiro homem a pisar no solo lunar. E aí nós temos algumas imagens, justamente, os Estados Unidos fazem isso sempre nos filmes, nos programas de TV, no cinema, a gente sempre vê que o herói, aquele que está ali lutando pelos ideais de justiça, verdade, todos os ideais apregoados pelos Estados Unidos, eles têm a bandeira dos Estados Unidos. Não diferentemente, ali o símbolo, né, fincar na Lua justamente mais uma conquista. Né, os estadunidenses colocam a bandeira no território lunar. E aí, a partir justamente da nave espacial Apollo 11, no ano de 1969. E aí, o Neil Armstrong é o primeiro astronauta a pisar na Lua. Nós temos a criação dos satélites, e aí esses lançamentos dos satélites, primeiro de início, pelo desenvolvimento tecnológico para enaltecer a nação, faz com que traga também melhorias, né, ou artifícios para a sociedade. E aí nós temos na década de 1970 os conhecimentos adquiridos com a corrida espacial foram utilizados principalmente no desenvolvimento de satélites artificiais. E aí, se nós temos as televisões nas nossas casas, né, o acesso à internet, o descobrir se amanhã vai fazer sol, se vai chover através da meteorologia, o avanço no exército para as questões de base também de conhecer os territórios dos inimigos, os satélites acabaram sendo produtos de fundamental importância, porque eles servem para as telecomunicações, para a meteorologia e para a observação militar. E aí, nessa imagem, nós temos justamente um exemplo, né, cotidianamente nós acessamos a televisão, né, assistimos os programas da TV, né, os filmes, novelas, séries, desenhos, todas as programações. E aí nós vemos nessa imagem justamente a importância e a necessidade do satélite, né. Primeiro, as programadoras enviam seus canais para as operadoras, né, as operadoras, e elas enviam por meio do satélite. Aí o satélite manda para as operadoras, que recebem os canais de cada programadora, e aí elas enviam os canais via satélite. E aí o satélite agora envia por meio das nossas parabólicas, que nós temos em casa, o sinal de satélite é recebido por todos os clientes via mini antenas parabólicas, né? Então, essa corrida armamentista, ou a corrida de desenvolvimento por busca de tecnologias, acabou trazendo, né, o desenvolvimento e o benefício aí dos satélites para a transmissão dos meios de comunicação, né, as telecomunicações, a meteorologia, e também é utilizado na observação militar.
a internet, né? A internet, ela, durante a década de 60, ela surge nos Estados Unidos. Primeiramente, eram computadores gigantescos, né, do tamanho da sala da casa de vocês, ou de uma sala grande. Não tinham megabytes de processamento, não chegava nem a 1 giga. Hoje, se alguém tem um celular de 8 a 16 gigas, já fica insuficiente. Imagina esses grandes, imensos computadores que tinham megas e eram lentos, para o seu período eram rápidos, mas para a nossa visão hoje acabam sendo lentos, né? Era restrito aos militares, às bases militares, e depois houve-se uma disseminação da internet. Hoje nós temos acesso, né, uma pandemia que estamos vivenciando, temos o acesso à internet, né, as aulas que são ministradas pela internet. Então, nós temos, imaginemos uma pandemia dessa nas décadas que não houvesse internet, ou que a internet fosse apenas para um número ainda mais reduzido da sociedade. E aí ela depois estendeu-se para os amplos setores da sociedade. Nós temos, em 1980, a internet era utilizada entre os grandes computadores ligados por cabo ou redes telefônicas, né? Quem é que tinha acesso à internet na década de 80? Praticamente, onde até as nossas comunidades não tinham nem energia elétrica. E aí a gente fica pensando nessa disparidade. Em 1990 chegou ao grande público, quando surgiram as conexões de escadas, o conteúdo da internet se restringia majoritariamente a textos e hiperlinks, né, os primeiros computadores brancos, e ali ainda existia, década de 90, o que era disseminado mesmo eram as máquinas datilográficas, né, ou a caneta mesmo para se escrever uma carta. A internet ainda era para poucos. No final da década de 1990, o avanço nas conexões de banda larga, os conteúdos vinculados na rede desenvolveram com imagens, músicas, os GIFs e os jogos, né? Aqueles computadores tela branca. Depois se veio uma notícia que é questionada hoje em dia de que se colocar uma tela naqueles computadores de tela branca, aí se tinha uma fita para botar na tela, porque poderia prejudicar a vista das pessoas, e a mesma tela que nós temos hoje nos nossos notebooks. Mas ninguém mais fala dessas telas que eram um pouco pretas, para se colocar nas telas do notebook atual. Mas era muito disseminado no final da década de 90. E quem que tinha acesso também a esse período? Pouco, né? Apenas a elite, aqueles que tinham muitos recursos, poderiam ter acesso aos jogos e também à internet. No ano 2000 é que vem começando essa pluralidade de meios de comunicação, principalmente com o uso dos smartphones, mas também de tablets, televisões e até relógios que se conectam à internet. Né? Nós temos até aqueles relógios que você tem acesso ao WhatsApp, às redes sociais, nós temos os smartphones, né? Por mais que a nossa condição social seja precária, existe essa disseminação em massa, e vemos também o interesse do mercado. O mercado acaba lucrando muito mais se ele vende para um número muito maior de pessoas do que se ele vendesse apenas para um número restrito de pessoas. Mas fato é que agora em 2020 nós percebemos uma disseminação muito ampla, né, da internet, dos meios de comunicação, dos notebooks, dos smartphones, dos celulares e etc. Então nós finalizamos justamente essa aula, né, sobre a Guerra Fria, sobre as perspectivas aí do capitalismo e do comunismo. A nossa intenção não é nem priorizar um e nem o outro, mas levantar reflexões, levantar questionamentos e perceber, né, esse grau de luta de ideologias que houve justamente na Guerra Fria. E na próxima aula, nós iremos ver esses tópicos: a Guerra da Coreia, a divisão da Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a explosão do conflito, a guerra em si, como é que aconteceu, o acordo de paz e o movimento chamado de contracultura, que é justamente aquele movimento que não estava a favor da cultura vigente, né, dessa luta desenfreada por ideologias ou então por desenvolvimento econômico acelerado, e aí um repensar sobre a sociedade. Por isso que nós colocamos essa imagem, né, paz e amor, temos um violão, temos ali alguns símbolos que nós iremos analisar justamente na próxima aula. Então nós nos encontraremos na próxima aula, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, dando continuidade à Guerra Fria, né? Nós temos aí de 3 a 4 aulas por capítulo,
e algumas referências, né? O Alfredo Bolo Júnior, um livro muito interessante para se estudar esse período, né? Livro didático, História, Sociedade e Cidadania, o Gilberto Coutrin, História Geral, História Global, Brasil em Geral, e a Patrícia Braich Ramos, que é a História das Cavernas ao Terceiro Milênio, porque nós fazemos uma comparação com alguns historiadores, né, que nós temos disponíveis, e aí vemos os elementos principais, os elementos mais pontuados, e vamos discutindo nas nossas aulas. Mandem questões, mandem perguntas, e aí nos nossos encontros presenciais a gente vai resolvendo as questões, direcionando também para o Enem, para vestibulares, e para o mais importante, que é compreender o nosso contexto histórico, a nossa vida, né? A nossa sociedade, ela é organizada a partir de acontecimentos históricos que foram se ocasionando. E, ao mesmo tempo, já que a história estuda o homem no tempo, nós estamos justamente nos debruçando sobre esses homens que estavam em determinado tempo, cultura, e que justamente essa fase faz repercutir, faz ressoar pontos significativos para compreendermos também o desenvolvimento da história nos dias de hoje. Lembrando, finalizando a nossa aula, dia 1º, terça-feira, nós iremos lançar a nossa 30ª edição do jornal O Corujinha. Nós temos uma edição especial, fechamos a edição, o Alisson Pedro está fazendo um desenho justamente sobre o super-homem comunista. A gente vai assistir esse filme também, estamos procurando um meio para assistir esse filme, para debatermos mais sobre esse filme, trazermos os elementos históricos desse filme, né? Tirarmos a criatividade, mas ao mesmo tempo enaltecermos a criatividade, tanto do autor dos quadrinhos, como de todos que podem produzir histórias, desenhos, criatividade, que é justamente um dos objetivos do nosso jornal, mostrar a criatividade desenvolvida por toda a comunidade escolar, professores, alunos, diretores, todos os que fazem parte da escola. Então, nós nos encontraremos aí na próxima aula, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, na próxima semana. Então, finalizando, justamente esse período, nós iremos dar continuidade com a finalização da Guerra Fria na próxima aula.